Legal, né? Hoje a dica do especialista aqui, nossa primeira dinâmica do encontro digital, né, de empreendedores do time um do Connect Business, é comigo. Essa dica, normalmente eu trago as dicas aqui como Connect Business, vocês sabem. Hoje eu estou trazendo aqui pela primeira vez uma dica como Casper Innovation, que é a cadeira que eu ocupo aqui no time, tá? Cadeira aí de fábrica de software, né? Então eu quero trazer uma dica aí de um conteúdo fresco, né, que eu tenho discutido bastante na Casper e com um time de 15, 16 líderes aí que eu coordeno, que eu gerencio, né? Na Casper eu fiz umas adaptações e eu gostaria de trazer para vocês aqui, tá? O tema da mini palestra aqui, que dura até 15 minutos, tem uma abordagem de conhecimento, não é uma abordagem comercial, tá? É em parceria aí com o Connect. O tema é o desvio que ninguém vê. O desvio que ninguém vê. Está aí o meu LinkedIn, né? E vou aqui tirar aqui da tela. Eu não sei se eu só mudar aqui se ele aparece. Quer ver? Eu vou fazer um teste, tá? Se eu só eu dar um Alt Tab aqui, Leandro, você confirma para mim se muda a tela ou se continua? Mudou a tela, Leandro? Seu microfone está fechado. Não, não mudou. Não, né? Então eu vou Na sair, gente. realidade, aí no Zoom você tem que definir, né? O que que você Então, está. eu queria confirmar mesmo isso aí, viu, Leandro? Eu normalmente eu tiro o material e compartilho o outro, mas eu fui teimoso, eu quis fazer um teste. Vamos lá. É, Agora sim, né? Agora sim. Legal, eu vou colocar o tempo aqui, tá? Tô um pouco nervoso hoje, não sei por quê, rapaz. Vamos lá, então. O desvio que ninguém vê, né? A dica do especialista de hoje, aqui pelo Connect Biz. Agradecer aí o Connect também, né? Pelo convite. Existe aí uma programação, né? E hoje é a minha data. O novo olhar para o cliente, né? Esse conteúdo aqui que eu preparei, né? Adaptei ele. Ele é um conteúdo para até 15 minutos e ele é para empreendedores de todos os segmentos, tá? Por quê, né? Até peço para conferir. Ele foi criado aqui com base em uma palestra chamada O Desvio que Ninguém Vê, que eu apresento pela Casper, inclusive por um evento agora aqui em Fortaleza, vai ser meu terceiro evento aqui em Fortaleza, e também um artigo que está publicado aí pelo Connect, né? Quem quiser saber, entender também essa abordagem um pouco mais ampla. Só que o material original, que é a palestra e o artigo, eles têm como abordagem o segmento de TI, tá, gente? O segmento de TI e de projetos, né? Eu falo em especial com gerentes de projetos, Scrum Master, e aí eu fiz uma adaptação porque eu entendo que cabe perfeitamente para todos os segmentos. Então, quero falar aqui hoje com vocês e trazer isso como uma dica dentro da minha especialidade. Eu sou Ronaldo Vitória, estou aqui, né, no Connect Business representando a Casper Innovation. Na Casper estou como gerente executivo Customer Success, né, sucesso do cliente. É uma área nova que foi criada pela empresa. A empresa já tinha a preocupação, sim, né, com a satisfação, com o sucesso do cliente, mas essa preocupação ela estava pulverizada, vamos dizer assim, né? E a empresa, assim como outras no mercado, decidiu criar ali uma área específica para cuidar, para olhar para esse tema. E aí, né, de lá para cá, claro, com essa experiência adicional, eu venho matutando aí, venho pensando, refletindo muito, já anotei aí muitas situações e estou trazendo aqui essa dica de hoje e eu quero fazer essa provocação, né? O desvio que ninguém vê e em especial para essa questão do novo olhar, tá? É, Bom, o seu negócio, né? Ele fala em atender bem o cliente ou realmente pratica, né? Fica aqui uma provocação inicial antes de começarmos aí. Essa diferença, ela é o centro de tudo, né? E é o que nós vamos discutir aqui nos próximos 15 minutos, tá? Como eu disse no início, ela não é exclusiva de tecnologia, ela está em todo segmento, todo mercado e todos os nossos negócios. O seu negócio, ele fala em atender bem o cliente ou realmente ele pratica o atender bem o cliente? Reflitam, né, sobre isso. Vamos lá, vamos fazer aqui um paralelo aqui, né? É, o que eu defendo, né, nessa dica do especialista e no material original, é que o cliente sempre esteve no centro, tá? Mesmo nas metodologias de projeto, Ágil, PMBOK, Kanban, Método Lean, não importa, o cliente sempre esteve no centro. Na verdade, não é que o cliente não estava no centro, o cliente sempre esteve no centro. Se você for olhar, o cliente sempre esteve no centro.
E aqui da mesma forma, né? No planejamento estratégico de vocês, nosso, né, dos empreendedores em geral, o cliente sempre esteve no centro. Com certeza tem algo escrito lá dando essa atenção para o cliente. Mas o que que acontece? O mercado desviou, né? Então, assim, o mercado que gerou aí um desvio desse olhar, tá? O que todo negócio promete, né? De forma macro aí, resumida e tal. O cliente em primeiro lugar, o atendimento de excelência, foco na satisfação, relacionamento acima de tudo, né? Qual empreendedor não coloca, né? Não pensa dessa forma em seu planejamento estratégico, né? Colocar o cliente em primeiro lugar, atendimento de excelência, o foco está na satisfação, o relacionamento acima de tudo, né? Isso é o que todo negócio promete. E o que acontece na prática? Logicamente, gente, aqui, né, a gente está trazendo o cenário mais pessimista, né? A gente sabe que tem cenário otimista, moderado, onde isso está curado já, esse desvio já está observado e já está resolvido, né? O que que acontece na prática? Foco no processo interno. Isso não quer dizer que não tenha importância, mas o foco é só no processo interno. Entrega do serviço contratado. Opa, mas espera aí, entregar o serviço contratado é bom. Sim, é bom, mas não é só isso, e vocês vão entender, né? A métrica de produção, não de valor, isso é muito importante. Métrica de produção, não de valor. O cliente como receptor, receptor da entrega, não como parceiro. Então, aí são alguns exemplos, né, do que todo negócio promete e o que acontece na prática. Não basta, né, dizer que coloca o cliente no centro, né? É preciso realmente o cliente estar lá no centro, né? De verdade, né? Efetivamente, tá? Então, assim, é um pouco daquela história de sair do discurso e ir para a prática. Vamos lá. Quero trazer aqui alguns exemplos, né, para ilustrar um pouquinho disso que a gente falou. Aqui no caso da construção civil, ó. Entregou a obra, não entregou o sonho. É bem assim, né? Eu entreguei a obra, tá tudo certo, tudo perfeito. A gente não está discutindo aqui aspectos legais, né? O contrato foi cumprido, não é essa a questão aqui, né? E isso tem que ser mesmo, né? Tem que cumprir na íntegra ali também o que foi contratado formalmente, claro. Mas olha só, o que aconteceu, né? Uma empreiteira entregou um apartamento dentro do prazo e do orçamento, tecnicamente impecável, mas o cliente queria um home office com iluminação natural. Nunca foi perguntado. Aí é que está o ponto, né? Nunca foi perguntado. O contrato dizia quarto extra e foi o que entregaram. Então aqui é uma provocação, né? É, em um determinado olhar, o empreendedor vai entender que isso está certo. Já com um olhar diferente, o empreendedor vai entender que isso poderia ter sido melhor, que esse nunca foi perguntado, poderia ter sido perguntado. E esse escopo ser ampliado, ajustado, refinado, o preço até ter aumentado, eventualmente, é o valor, né? O desvio e o novo olhar, né? Onde está aqui o desvio e o novo olhar? O foco estava no contrato, não no cliente. Entregar o que foi pedido, né? É, Entregar o que foi pedido, deixa eu tirar essa minha barrinha aqui, não é o mesmo que entregar o que é necessário, né? O novo olhar aqui, perguntar, entender o uso real, antecipar o que o cliente não verbalizou, a obra entrega sem conversa, cliente insatisfeito com prazo zero, né? Então, assim, faltou aqui realmente algo, né? Acho que fica claro nesse exemplo, que faltou algo. Aqui um segundo exemplo de três na parte de contabilidade e no jurídico, tá? Domina a técnica, né? Não conversa o negócio. Domina a técnica, mas não conversa aí o negócio. O que aconteceu? Um escritório de contabilidade entregava balancetes mensais rigorosamente corretos. Rigorosamente corretos. Pontual, preciso, sem erros. Mas o cliente, um pequeno empresário, um empreendedor, como muitos, né, que passam aqui pelo Connect, não sabia interpretar os números. Nunca ninguém explicou o que significavam esses números para o negócio dele. E ele trocou o escritório, né, por um concorrente que conversava com ele, que explicava com ele, que marcou lá um bate-papo digital, presencial, para falar, ó, esse aqui é o balancete tal, é o DRE, é o, sei lá, né, o documento X aqui contábil, jurídico, que serve para isso, que vai te ajudar nisso, né? Então, qual que é o desvio aqui, o novo olhar? Que é bem importante. A técnica sem tradução não gera valor percebido pelo cliente, né? O cliente não compra balancete, né? Ele compra clareza sobre o negócio dele.
Qual que é o novo olhar aqui? Transformar essa entrega técnica, no exemplo, o balancete, em conversa de negócio. Tá? Como que aquele balancete está refletindo de resultado dentro do negócio dele? Né? Quem explica o impacto fideliza o cliente, né? Seja esse impacto negativo ou positivo. Quem só entrega o relatório é substituível. Entregar relatório qualquer um entrega, né? E aí eu posso contratar o menor preço, por exemplo, se é para ser dessa forma, tá? Vamos para o terceiro e último exemplo aqui, dentro do varejo, né? E franquias. Eu achei bacana pegar um exemplo aqui, até porque também a gente traz um pouquinho de Connect, né? Como entre aspas, uma futura franquia aí. Padronizou os processos e perdeu o cliente. Todo mundo sabe da importância de ter padronização, claro, dentro do varejo, né, para otimizar, para reduzir custo e também no mercado de franquias. Mas olha só, o que aconteceu aqui nesse exemplo? Uma rede de franquias investiu pesado em padronização e acontece isso. Atendimento por script, tempo médio controlado, NPS, e tá tudo certo, né? Tá tudo certo. Os números ficaram bonitos, né? Mas os clientes pararam de voltar. O atendimento virou robótico. Quem já viu isso aí? Ninguém se sentia reconhecido. O concorrente menor, sem isso ou com isso ajustado com um novo olhar, conhecia o cliente pelo nome, né? É mais ou menos isso. E onde está o desvio aí que a gente está defendendo, está provocando aqui esse desvio, né? Sobre esse desvio e o novo olhar, né? Para esses gestores, nós gestores. O processo eficiente sem calor humano afasta o cliente, né? O NPS, ele mede satisfação pontual. Ele não mede se o cliente volta, né? De repente o cliente está satisfeito ali pontualmente com algo, mas no geral aconteceu outras coisas que ele não ficou satisfeito, né? Qual que é o novo olhar aqui, né, que é proposto? Processos existem para servir o cliente, né? E não substituir a relação, ou seja, processos são mega importantes e devem existir, mas eles não são mais importantes do que a relação humana, do que o relacionamento. Eles não podem substituir excluir, né, a necessidade de relacionamento, né? Reconhecer o cliente pelo nome, por exemplo, né? A gente sabe que de alguma forma às vezes isso fica até um pouquinho mais complicado a depender do seu tamanho, mas existem alternativas. Reconhecer o cliente pelo nome vale mais do que qualquer script, tá? Isso aí é uma afirmação forte aí para fazer realmente trazer realmente aí uma reflexão sobre o tema, tá? Os três exemplos, eles revelam o mesmo desvio. Vocês com certeza perceberam, né? Que eles revelam aí a mesma categoria aí de desvio. No exemplo da construção civil, né? Entregou o contrato, não o sonho do cliente, né? O cliente não está satisfeito. Ele está, lógico, ele entende que o contrato foi cumprido ali, mas ele não, assim, nós não alcançamos o sucesso dele, né? Olhando como sucesso do cliente e trazer esse olhar de sucesso do cliente, né? Ele não alcançou o sonho dele. No caso da contabilidade, foi entregue ali a técnica, não o entendimento do negócio dele. Então, ele também não alcançou o sucesso. E no caso do varejo e da franquia, entregou o processo de forma eficiente, muito processo, mas não o relacionamento. Faltou algo. Vejam, o problema não é necessariamente o que entregou, é o que faltou. Então, tem um desvio de olhar, porque o olhar está apenas na entrega, não está no valor, tá? Acho que é isso que é o importante nós ficarmos aqui hoje. Em todos os casos, o foco estava na entrega, né? Não no valor gerado para o cliente. Bom, é, o novo olhar, da entrega para a geração de valor. Então vamos trazer aí um novo olhar, né? Vamos sair do olhar apenas da entrega para um olhar da geração de valor. Vamos realmente, né, não só ter no nosso planejamento estratégico o que diz aí vários livros, né, inclusive de administração, de marketing, metodologias e projetos, vamos trazer para a prática esse novo olhar para nós corrigirmos esse desvio que existe. Entender o cliente né? Nós temos que ir além do pedido, temos que entender o negócio, o contexto e o sonho do cliente, né? Um olhar horizontal, tá? Do início ao fim, não só a entrega, né? Mas sim o impacto gerado por aquela entrega. Ok, eu entreguei. Qual é o impacto gerado por aquela entrega? Eu entreguei o contrato. Qual o impacto gerado por aquela entrega do contrato? Eu entreguei a rede.
né? Cabeada, qual o impacto daquela rede? Eu entreguei o site, eu entreguei o CNPJ, eu entreguei o software, né? Qual o impacto dessa entrega? Construir relação fundamental nessa questão da construção, da mudança do olhar, né, para corrigir esse desvio. Presença constante com o seu cliente, com o nosso cliente. Não só quando há um problema, né? O cliente ligar, tô com um problema. Não, presença constante. Crie um mecanismo, né, de trazer essa presença constante ou mais constante com o seu cliente, tá? E medir o valor, né? O cliente voltou? Olha aí, o cliente voltou. O cliente te indicou, teve crescimento, né? Dentro do próprio cliente, novas demandas, isso é resultado, né? Isso é resultado olhando para o sucesso do cliente. Não é sobre fazer mais, é sobre fazer com o olhar certo, né? O que nós estamos provocando nessa manhã na dica do Especialista Connect é um olhar novo para corrigir esse desvio que existe no mercado, né? Em relação a esse tema, tá? Aqui, ó, uma ação prática para você, para nós todos aqui, Empreendedores Connect, né, nessa manhã aqui, tá? Escolha um cliente seu, escolha um cliente, qualquer um, e faça uma pergunta, que você nunca fez antes a ele, né? O que você esperava de nosso serviço que ainda não aconteceu? Pega lá um cliente, explica para ele que você está revisitando o seu planejamento estratégico, trazendo evoluções e, né, melhorias, e pergunta para ele o que você esperava do nosso serviço que ainda não aconteceu. E ouça e se surpreenda, né? Talvez aí com a resposta dele. Essa pergunta abre, né, o que o cliente não te disse e que pode estar te custando a renovação até de outros clientes, né? Não precisa perguntar isso para todos os clientes. Aí é uma estratégia sua. Ela demonstra presença real, não só entrega técnica, tá? E a resposta pode virar, assim, uma oportunidade de melhoria, de venda e de fidelização, como nós falamos aqui. O cliente não quer ser atendido, ele quer ser compreendido, tá legal? Essa foi a dica do especialista de hoje pelo Connect Business. Novamente aí agradecer o convite e hoje falando aqui como Casper Innovation. Eu agradeço a todos. É isso aí, Leandro. Vou interromper aqui a gravação, tá, pessoal? Interromper a gravação.